Boa tarde, gente. Olha, hoje a tia Neide resolveu gravar uma historinha para vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês entenderem o que eu vou falar, certo? A historinha que tia Neide vai contar não é uma historinha de fadas, não é uma historinha de mentirinha, de faz de conta. É uma historinha de verdade. Sabe qual é a historinha que a tia Neide vai contar? É uma historinha sobre a nossa cidade. E o nome da nossa cidade é, olha que a tia colocou aqui, Damião. Muito bem. A historinha que eu vou contar para vocês é a historinha da cidade que vocês moram, da cidade chamada Damião. Tia Neide vai contar mais ou menos alguma coisa relacionada. E sabe por quê? Tia Neide resolveu contar essa historinha falando da cidade do Damião. Gente, é porque assim, as cidades também fazem aniversário, como a gente completa um aninho, depois dois, e assim vai um montão de anos. Então, as cidades também fazem aniversário. A cidade já teve um aninho, já teve dois, e esse ano a nossa cidade do Damião está completando 26 aninhos. Eita, como tem um montão assim, ó, nem cabe nas minhas mãos. Então eu vou resumir a historinha que vocês vão assistir junto com a mamãe, com o papai, e depois vocês vão fazer perguntinha para a mamãe e para o papai, porque tia Neide vai estar lá na hora das perguntinhas, certo? Então eu vou começar contando a historinha, a nossa historinha, a historinha de verdade. Então a historinha do Damião é assim: era uma vez, há muitos e muitos anos, que já passou lá atrás, um montão de anos. Tia Neide disse quantos? 26 anos, que começou a historinha do Damião. Então, nesse tempo, não estava chovendo nas outras cidades, nos outros lugares. Então, as pessoas começaram a se mudar de um lado para o outro, de uma cidade para outra, procurar uma cidade que estivesse chovendo, que tivesse bem verdinho e que tivesse água. Olha só, eu vou mostrar para vocês como estava a seca. Olha só. Estava desse jeito, tudo seco, as árvores estavam com os galinhos secos. E olha o que tem nessa imagem. Tem um homem, olha, tem um homem que vai tentar apontar aqui, com uma carroça, levando um tambor de água, porque não tinha água na cidade, nem no sítio estava, olha, tudo sequinho aqui, os matinhos sequinhos, sequinhos. Então, nesse tempo, havia dois homens chamados Cosmo e o outro homem era Damião. Então, esses dois homens, eles moravam em outro lugar. E eles começaram, olha onde eles estão, olha, faz de conta que aqui são os dois homens, não são ele não, que eu não tenho foto, mas eu estou fazendo de conta. Aqui está, olha, dois homens, cada um montado no cavalo, ó, porque não tinha carro. Os dois homens estão a cavalo e aqui atrás dos homens, olha, bem aqui atrás, tem um rebanho de animais, de vacas, olha, de vacas, ovelha, e assim era. Porque esses dois homens iam procurar um lugar melhor para viver. Então, quando eles chegaram no lugar que hoje é o Damião, ainda não era cidade, certo? Chegaram lá no Damião
Então eles acharam muito bonito o lugar, olha, tinha umas serras, tinha os matinhos verdinhos, então eles acharam muito lindo esse lugar. E sabe o que foi? Que Cosmo, o primeiro era Cosmo que eu falei, outro Damião resolveram fazer. Eles resolveram que eles iriam morar no Damião, porque eles acharam lindo o lugar, tava muito verde, diferente da primeira imagem que eu mostrei que tava seco. Então, Cosme e Damião resolveram fazer uma casinha para morar, bem simples. Uma casinha que se chamava cabana. Não era uma casa bonita com cerâmica, toda pintadinha como a nossa, não. Era uma casa muito simples. Então, olhe, eu simbolizei, olha, a casa de Cosmo. Seria essa casa aqui. Uma cabana, uma casinha simples, coberta de palha, e as paredinhas da casa toda feita de barro e de madeira, certo? Que chamava com essa casinha aqui, ó, casa de taipa. Quem já ouviu falar em casa de taipa? Eu já. Então, para adiantar, Cosmo fez essa casinha para ele, certo? E ele construiu e foi morar nessa casinha assim, mais ou menos como essa. Aí, o nome do lugar que Cosmo construiu essa casinha era chamado de Olho d'Água. É um sítio bem pertinho da cidade do Damião. Ó, quem é de vocês, dos meus alunos, que moram no Olho d'Água ou que conhecem o Olho d'Água? Quem conhecer, me diz no grupo, tá certo? O nome do sítio era Olho d'Água, que ainda existe esse sítio até hoje. Então, Cosme e Damião resolveram, sabe o que, gente? Plantar milho, feijão, para que eles pudessem se alimentar e não ficar com fome. Olha o que eles fizeram. Fizeram o roçado, aí plantaram, aí trabalharam, os dois juntos, estão vendo? Trabalharam para ter o que comer, certo? Aí, Damião, ó, Cosmo era solteiro, ele não tinha mulher, ele não tinha filho. E a história do Damião, segundo nos contam, que Damião era casado e Damião não foi morar na mesma casa de Cosmo. Ele fez uma outra casinha em um outro lugar. Então, na história do Damião vai dizer que Damião fez a casinha dele e foi morar com sua esposa em um lugar, olha, às margens de uma lagoa. Então, uma lagoa é onde tem água, é chamado de lagoa. Tem lugar que é chamado de rio ou de barragem. Isso mesmo, eles foram morar aqui, ó, perto desta lagoa, por aqui, ó. Eu não encontrei a casa, mas é por aqui a casa deles, tá certo? A casa de Damião era perto da lagoa, certo? Porque ele era casado, ele quis morar um pouquinho afastado de Cosmo. Então, continuando a história, eu já estou quase no finalzinho da história, certo? Aí a história conta para nós, nos conta que Cosmo e Damião eram muito legais, eles eram muito agradáveis, eram amigos de todos, certo? Eles não criam confusão com ninguém, eles não brigavam, como nós na escola. Temos que ser amigo e amiga de todos. Nós não podemos, olha, brigar na escola. E agora? Vocês estão em casa, não é isso? Eu estou na minha casa também, com a minha família. E a gente não pode ficar brigando na nossa casa. Nós temos que encontrar coisas bem legais para fazer, certo? Brincadeiras, historinha para contar e a gente viver em paz,
com mamãe, com papai, com nossos irmãozinhos, se a gente tiver. Então eu resolvi contar essa historinha para vocês, para que a gente pudesse ficar melhor nesse período de quarentena, não é isso, gente? Um período tão falado, onde existe o coronavírus, né? Mas nós estamos, em nome de Jesus, a nossa casinha, estamos em quarentena e Papai do Céu está nos vendo e está nos protegendo. E nós temos que todos os dias pedir a Papai do Céu: Jesus, proteja a minha família, nos livra de todo mal e nos cobre com o teu sangue para o coronavírus não pegar. E também nós temos que tomar cuidado, não ficar só passeando na rua, não ficar um montão assim, ó, de gente tudo juntinho. Tem que ficar distantezinho do outro para não pegar coronavírus, certo? Mas agora não é o momento para falar do corona. Até outro minuto, outro instante, né, num outro momento, vai gravar um vídeo falando também do coronavírus. Então, como eu já disse a vocês, Cosme e Damião era muito bacana. Todo mundo que chegava na casa dele, eles conversavam, conversas sadias, eles ofereciam comida, gente, lanchinho, café, né, com bolacha, com pão, milho assado, feijão do roçado. Eles ofereciam para os amigos que os visitavam. Então, vendo isso, olha só, os amigos, as pessoas lá do Damião, né, especificamente do Olho d'Água, iam muitas vezes, estão vendo aqui, ó, visitar Cosme e Damião, tá vendo? Aí as pessoas se encontravam pelo caminho e perguntavam assim: de onde você vem? Aí as outras pessoas respondiam assim: a gente vem da casa de Cosmo e da casa de Damião, porque eles eram muito legais, como eu já disse. E naquele tempo estava na seca e o povo não tinha alimento nas suas casas suficiente. A comida não dava para matar a fome. E Damião e Cosmo, que trabalharam em seus roçados, conseguiram comida, eles distribuíam com as outras pessoas que não tinham, tá certo? Então, aí terminou a nossa história. Seria bem mais longa, mas eu resumi, né, o final. E até hoje, né, que o Olho d'Água existe, esse sítio, e a cidade, para fechar, gente, a cidadezinha do Damião ainda não tinha nome, gente. As pessoas não sabiam qual era o nome da cidade, que chato. Aí sabe o que aconteceu? Por as pessoas gostar tanto de Cosmo e tanto de Damião, mas eram dois. Aí o povo tinha que escolher apenas um nome. E eles escolheram o nome Damião. E pegaram a cidade e disseram: gente, vamos colocar o nome dessa cidade Damião. E assim foi. Colocaram o nome na cidade Damião. E até hoje que as pessoas estão felizes vivendo no Damião. E foi isso, gente. E tchau.